Boa tarde a todos. Hoje vamos dar início às nossas sessões de colóquios. Para quem não conhece esse evento, trata-se de um encontro semanal. Normalmente ocorre nas quartas-feiras, a partir das 2h40, nesse horário. É um evento organizado pelo NEPEF e o NEPA, do IFPB Campo João Pessoa. NEPEF e NEPA, que são núcleos de pesquisa do IFPB. NEPEF, o Núcleo de Pesquisa e Ensino de Física, e o NEPA, o Núcleo de Pesquisa e Ensino em Astronomia. Normalmente esse evento ocorre no Laboratório de Física do IFPB Campo João Pessoa, mas aí em tempos de pandemia ele está ocorrendo de forma remota, no caso por aqui no Google Meet. Hoje teremos a apresentação do professor Dr. Alisson Macário de Araújo Caldas, né, que vai apresentar o colóquio intitulado Estudo e Desenvolvimento de Medidor Tipo Turbina baseado em efeito Hall, capaz de medir vazão em solução salina de brometo de lítio. O mesmo terá em torno de 40 a 50 minutos para fazer sua apresentação. Em seguida, será aberto um espaço para que os participantes possam fazer seus questionamentos ou comentários acerca da temática. A todos um bom colóquio. Por favor, professor Alisson, pode começar a sua apresentação. Bem, pessoal, boa tarde a todos, né? Eu me sinto muito confortável aqui de estar junto com vocês, porque vocês são meus amigos, né? Eu considero aqui. Alguns eu não tenho tanta amizade, mas a gente vai fazendo ao longo do tempo, né? Eu costumo dizer que eu prefiro ter ao meu lado muitos amigos, porque assim a gente consegue fazer muitas coisas juntos e diferentes do que a gente já vem fazendo. Esse trabalho, né, ele é um trabalho que eu já venho desenvolvendo ele há muito tempo, né, vocês vão ver mais na frente que ele trata-se de um produto, né, então, o título dessa apresentação é Estudo e Desenvolvimento de um Medidor, né, de um medidor de vazão. Esse medidor é um medidor do tipo turbina, que é baseado em efeito Hall, e ele foi feito para medir vazão em sistemas de refrigeração cujo fluido de trabalho é o brometo de lítio, que é uma solução salina, beleza? Bem, eu vou falar um pouco do que me motivou a fazer esse trabalho. Das operações realizadas em processos industriais, a maior e uma das mais importantes é se ter o controle e se aferir vazão, né, dos fluidos que passam por essas máquinas aí industriais em determinados ramos, seja ele de engenharia, na parte de medicina, enfim, existe um leque de possibilidade. Então, 99% dos sistemas de refrigeração que atuam no mercado baseiam-se na tecnologia de compressão, certo? Que eu não vou entrar em detalhes, porque o foco desse trabalho é justamente mostrar o medidor que foi feito, certo? Esse sistema de refrigeração, eles proporcionam, a partir de ciclos termodinâmicos, né, o desejado conforto térmico. Só que essas máquinas de refrigeração exigem um consumo exacerbado de energia elétrica, que é uma coisa que negativa o uso dos mesmos, embora os mesmos tenham uma baita de uma eficiência. Sem contar que ainda fazem uso de fluidos que agredem substancialmente a natureza. Então, a busca incessante por produção de energia limpa e sustentável retomou os estudos sobre a refrigeração por absorção, que é uma das linhas de pesquisa do professor Cabral, lá da Universidade Federal da Paraíba. E aí o que eu busco e trago nesse trabalho é justamente uma forma de contribuir na medição de vazão nesses sistemas de refrigeração, ok? Bem, a justificativa de se trabalhar com esse tema, né, desenvolver um medidor de vazão, gira em torno das dificuldades encontradas por Caldas 2012 e por César 2012. Caldas 2012 sou eu e César 2012 é o professor Kleber, né? Eu na parte de medição de vazão e ele na parte de controlar vazão. Vou ter que liberar aqui rapidinho, viu, galera? Vocês estão ouvindo aí direitinho? Tudo em ordem, claro. Sim, tá tudo ok. Pronto, é porque apareceu uma coisa aqui na tela. Então, voltando aqui. A justificativa de trabalhar com esse tema girou em torno das dificuldades encontradas em se medir vazão por mim e controlar vazão por Kleber. Né? Nesses dois trabalhos que a gente mostrou
que apresentamos para 2 revistas, né? Esses trabalhos, eles foram feitos em 2012, mas só 3 anos depois ele foi publicado, depois que a gente participou de um evento lá na Espanha, que esse trabalho foi muito bem comentado. Aí Álvaro disse, rapaz, a gente tem que escrever esses artigos, porque esse trabalho gerou muita polêmica e tal, e a gente fez. Então, 3 anos depois eu publiquei um trabalho nessa revista, e 3 anos depois, Kleber apresentou o mesmo trabalho. Ou seja, o meu trabalho de Kleber, a gente fez na mesma bancada experimental, a gente trabalhou com as mesmas coisas, né? Enfim. E, para nossa alegria, né, em 2018, a Harvard entrou em contato comigo, querendo saber informações desse trabalho. E aí a gente ficou bastante feliz com relação a isso, né? Saiu até uma matéria aí no IFPB, enfim. Bem, as dificuldades encontradas para se medir vazão em sistemas de refrigeração por absorção, né, gira em torno justamente do seu fluido de trabalho, que é justamente a água e o brometo de lítio. E o brometo de lítio, né, para quem não conhece, ele é um sal cristalino que possui propriedades higroscópicas, né? Então, a gente tem aqui um sistema de refrigeração por absorção, né, que a gente pode ver, né, que a gente tem um ciclo termodinâmico atrelado aqui a ele, e a gente sabe que as variáveis de estado, né, como pressão, temperatura, bem como outras, elas modificam em determinadas etapas desse sistema. Então, um grande lance aqui, um grande problema é justamente isso, porque esse fluido de trabalho ele pode apresentar a formação de fase sólida, que é a questão da cristalização, né? Ele pode ter também valores baixos de pressão de trabalho, enfim, e outras coisas que eu poderia elencar aqui, mas como o foco do trabalho não é falar de sistema de absorção, e sim falar do medidor, eu vou passar aqui para vocês, tá certo? Então, ainda falando da justificativa, porque eu falei de desenvolvimento de um medidor do tipo turbina, mas por que não usar um medidor ultrassônico? Por que não usar um medidor de Coriolis, se esses são os melhores medidores de vazão que a gente tem no mercado? Então, eu vou negativar o medidor ultrassônico agora, baseado no meu trabalho. O medidor ultrassônico, ele é um excelente medidor, sendo que para o brometo de lítio, ele não mede nada. Vocês podem ver esse gráfico aqui são leituras de vazão, certo? Eu vou falar um pouco do funcionamento desse medidor ultrassônico. Esse medidor ultrassônico, ele tem 2 sensores piezoelétricos, que ficam acoplados na tubulação, certo? E ele manda um sinal, esse sinal viaja na velocidade do som, tanto no metal, né, tanto no meio como no líquido. O que é que acontece? O brometo de lítio, por ser um sal, ele tem partículas em suspensão. Ele parece a água, mas quando você balança, você vê cristais assim de sal. Então, é nessa hora que quando o sinal vai, bate no sensor e volta, ora ele lê a vazão de forma correta, mas muitas das vezes ele oscila, que é como você pode ver nesse gráfico. Então, por esse fator, o medidor ultrassônico, ele não serve em hipótese nenhuma para medir vazão em sistemas de refrigeração que usam o fluido do brometo de lítio. Beleza? Tá tudo ok aí? Vocês estão escutando direitinho? Beleza, ótimo. Beleza. Bem, então tá negativado aí. O medidor de Coriolis é o melhor medidor que a gente tem no mercado hoje. Mas o grande lance é que ele custa um valor elevadíssimo. Está na faixa de 30 a 72 mil reais, e isso aí não são nem os melhores medidores, são com marcas mais assim, mais fraquinhas, né? Dependendo desse diâmetro desse medidor, ele torna bastante pesado, e a instalação mecânica dele requer uma determinada atenção. Então, por esse fato, a gente também não fez uso desse trabalho de medir vazão com esses 2 medidores, tanto o ultrassônico como o medidor de Coriolis. Então, a gente pensou no medidor tipo turbina. E mais lá na frente eu vou falar um pouco deles para vocês. Beleza? Então, o objetivo desse trabalho é justamente desenvolver um medidor do tipo turbina, baseado no efeito Hall, para medir soluções salinas de brometo de lítio. E os objetivos específicos, né, gira em torno de construir a bancada, dimensionar, né, descrever os aspectos positivo e negativo,
calibração, validação e busca de uma possível patente, que esse aí foi o carro-chefe de quando eu comecei esse trabalho. Já estava pensando lá na frente se esse produto poderia gerar alguma coisa, né? Enfim, a metodologia, né, que a gente utilizou para esse trabalho é uma metodologia de praxe, mas como eu estou trabalhando com vazão, eu fiz uma análise no escoamento completamente desenvolvido, para a gente ver como é o comportamento da vazão de forma teórica. A gente precisou construir uma bancada experimental que simule algum trecho desse medidor, desse sistema de refrigeração, e, enfim, dimensionamento, desenvolvimento, construção, instrumentação de dados e os resultados. Beleza? Vou falar um pouco sobre o conceito de vazão. O conceito de vazão é um conceito simples, né? Não tem nada, assim, de extraordinário. A gente pode definir vazão, em linhas gerais, como sendo o volume de um determinado fluido, né? Que passa por uma determinada seção de um conduto livre, que pode ser um canal, um rio, uma tubulação, ou forçado, né? Por uma tubulação com pressão positiva ou negativa por unidade de tempo. Então, vazão nada mais é do que aferir volume em tempo, né? No SI, a unidade de metros cúbicos por segundo, mas tem outra vazão que é muito utilizada na engenharia, que é a vazão mássica, que na verdade nada mais é do que aferir a quantidade de massa por um intervalo de tempo. E existe a relação entre essas grandezas, que é bastante utilizado também, né? Então, para os alunos de engenharia elétrica aqui, eu vou fazer uma abordagem, né, de mecânica dos fluidos, né? Eu vou fazer uma análise de um escoamento laminar completamente desenvolvido. Então, considera um fluido que está escoando aí ao longo de um tubo concêntrico, né? A gente escolhe um certo volume de controle e faz as seguintes considerações: que o escoamento seja laminar, permanente, incompressível, enfim. Você veja que o perfil de velocidade, né, ele vai tendo formatos diferentes até ele atingir um perfil de velocidade completamente desenvolvido, que é a análise desse escoamento aí. E aqui a gente tem todo um equacionamento. Esse equacionamento é um equacionamento também trivial, não é nada extraordinário, né? Você tem a vazão aí com uma integral de V escalada A, e aí você usa todos os aparatos que você conhece e chega numa expressão para vazão teórica. Bem, é importante a gente conhecer, já que a gente vai falar de medição de vazão, a gente saber como se comporta a forma da vazão teórica no escoamento. E você vê que ela depende de um ΔP, certo? Do diâmetro de μ e de L, onde esse L é o comprimento para que o escoamento seja completamente desenvolvido. E como eu falei para vocês, a análise dessa apresentação não é mostrar equacionamento e nem falar de sistemas de refrigeração por absorção, e sim fazer algumas premissas para chegar onde eu quero, ok? Bem, existem vários medidores de vazão no mercado, né? E desde 1783, quando Daniel Bernoulli publicou o seu livro de hidrodinâmica, a busca e aperfeiçoamento por essas técnicas de medição tornou imprescindível. Então, a gente tem 3 grandes classes de medidores, né, na qual eu vou fazer o uso dos medidores diretos, especificamente o medidor de vazão do tipo turbina. Bem, eu vou mostrar para vocês aqui o princípio de funcionamento do medidor do tipo turbina. Geralmente, o medidor do tipo turbina, eles são acoplados diretamente na tubulação, certo? Por diferentes conexões, mas a mais utilizada são as conexões flangeadas. Bem, esse fluido, ele se desloca no interior da tubulação e ele aciona um rotor, que é a turbina, que está montado dentro desse medidor. A velocidade desse medidor, a velocidade desse rotor, dessa turbina, ela é proporcional à velocidade de deslocamento no fluido. Quanto maior a velocidade do fluido, mais rápido vai girar essa turbina, né? Ele tem um sensor magnético, que é acoplado ao medidor, que ele tem o seu campo magnético alterado, né? Cada vez que a parte desse rotor passa por ele, onde gera um pulso elétrico, né? E esse sinal ele vai ser interpretado por um computador de vazão que vai medir a vazão em tempo real, né? A frequência desse pulso, ela é gerada e é proporcional à velocidade do fluido. Tudo bem? Tá aí. Bem, os componentes de um medidor, como vocês podem ver, é basicamente 3, né? O elemento principal é a turbina, por isso que o nome é medidor do tipo turbina. Ela é inserida na faixa do fluxo, né? A velocidade angular, ela vai dar a medida da vazão, e existem vários modelos de turbinas que vocês possam imaginar. E essas turbinas, esses medidores podem ser feitos tanto para líquido como para gás. Que para esse
para esse trabalho é uma turbina líquida. O elemento secundário é o sensor, né? E o terciário é o computador de vazão, que justamente vai pegar esse sinal e vai fazer a leitura em tempo real. Bem, a gente tem medidores de turbina de dois tipos. A turbina convencional, que é acoplada, e a turbina de interseção. A gente vai falar sobre a turbina convencional, porque é essa do nosso trabalho. Vocês estão me escutando aí, pessoal? Sim ou não? Sim, Alice, tá tudo ok. Pode continuar. Alto e claro, alto e claro. Ok. Bem, então, aqui eu vou falar para vocês da minha real motivação para escolher um medidor do tipo turbina. Vocês lembram que eu negativei tanto o medidor ultrassônico como o medidor de Coriolis? Lembram que eu falei, sim ou não? Sim ou não? Sim? Ok. Sim, professor Alice. O motivo dessa escolha é justamente porque esse medidor ele tem alta precisão, ele tem uma repetibilidade e confiabilidade assim extraordinária. O seu range de medição é o maior entre todos os outros. A saída ela é linear, ela é digital e ela é adequada para sistema de totalização de vazão. E a turbina, né, ela é de tamanho e peso pequeno, sendo fácil a instalação. E, geralmente, né, ela é instalada entre flanges. E o custo-benefício dela foi um dos fatores primordiais para a escolha, tá? Então, está aqui a nossa bancada experimental. É uma bancada bem simples, onde você tem aqui um reservatório, tem uma bomba de acoplamento magnético e uma tubulação simples. Uma tubulação que faz um loop, né? E é onde está esses flanges, vai ser instalado um medidor. Né? Está aqui as medidas, né? Essa bancada experimental, na verdade, ela é uma evolução da bancada experimental do mestrado. Você vê que a bancada experimental do mestrado, ela parece um cachorro velho, todo lascado, né? Era o que tinha para o momento e a gente tinha que tirar resultado disso aí. Então, de cara, você percebe logo as mudanças, né? Você vê a bomba, que é totalmente diferente, você vê o reservatório, que é diferente, você vê que não tem conexões nessa nova bancada, que evita perda de carga, enfim. A nossa bomba é uma bomba de acoplamento magnético, e ela possui uma torneira, né, de extração do fluido de trabalho, que nessa outra bancada a gente tinha uma dificuldade danada para extrair depois o brometo de lítio, e o brometo de lítio não é um fluido tão agressivo como os fluidos de sistema de refrigeração, mas ele é corrosivo, né? Então tem que ter o maior cuidado nisso aí. A gente deixou a tubulação toda uniforme no diâmetro de 19 milímetros, por quê? Porque é a tubulação que a gente ia medir no sistema de refrigeração por absorção, tá certo? Bem, aqui está o material utilizado na bancada, que eu vou passar, né? Isso aqui não... Tá aí o resultado final da bancada. Ela ficou uma cópia fiel do que a gente planejou, tá certo? Bem, agora eu vou falar para vocês do medidor proposto. O medidor proposto, quando eu comecei a fazer ele, eu já pensei logo no nome de fantasia, né? E botei o nome MedFlow, porque eu achei que seria, assim, um nome descolado, certo? Então, embora a teoria desse tipo de funcionamento seja básico, né? Extremamente simples, mas o detalhe da elaboração desses objetivos da pesquisa foi muito complicado. Por quê? Porque eu tinha que projetar, eu tinha que fazer a escolha certa do material, eu tinha que saber o ângulo e número certo de lâminas da turbina, eu tinha que saber de muitas coisas, também saber de qual sensor utilizar e a própria montagem em si. Então, isso foi uma coisa que me deixou, assim, bastante estressado no momento. Então, desculpem, está aqui a minha bancada experimental, né? E aqui está o medidor que eu pensei inicialmente em fazer, né? Depois de alguns rabiscos, eu cheguei numa coisa... Alô? Algum problema, pessoal? Aqui não, no meu tá normal. Okay. Pode continuar. Então, vamos lá. Beleza. Então, veja, inicialmente foi esse projeto que a gente tinha para o medidor, depois eu fiz alguns rabiscos e a gente chegou nesse outro medidor aqui, tá certo? Que vocês podem ver que, de fato, tá diferente. Bem, tá aí a bancada, né? E tá aí o medidor proposto. Vamos lá. Bem, vou falar um pouco da escolha desse material para fazer esse medidor.
Essa escolha, né, foi baseada numa pesquisa de mercado, bem como de critérios técnicos, né, e econômicos, porque a gente não tinha o dinheiro para fazer, a gente tinha que contar mais com a amizade do que com dinheiro. Então, esse medidor, ele tem algumas coisas que, por exemplo, os estudantes de engenharia elétrica hoje têm na garagem de casa, que é um display LCD, um shield, um microcontrolador, que nesse caso foi usado um Arduino Uno, uma porta USB fêmea, um botão de comando, um sensor Hall e uma turbina. A turbina, não tem como você comprar uma turbina. Então, essa foi a parte pior desse trabalho de se fazer. E vocês vão ver lá na frente o porquê. Então tá aí, né? Eu vou passar aqui, porque aqui tá só falando dos materiais que eu utilizei, né? Tá aí o Arduino, que todos vocês já conhecem, que é um Arduino. Hoje existe, se eu fosse fazer hoje, eu já não fazia com Arduino, eu ia usar outro microcontrolador, né? Porque existem microcontroladores bem melhores hoje em dia e que ocupam um menor espaço dentro do teu circuito, enfim, né? Então, vamos falar da turbina, né? Bem, essa foi a fase mais crítica desse trabalho, né? Porque essa turbina não poderia ser comprada. Quer dizer, eu até poderia comprar, eu poderia chegar para uma empresa e fazer um pedido, mas ia ser caríssimo, né? Isso por quê? Porque essa turbina, ela era muito específica e ela varia muito de projeto para projeto, sabe? E precisava seguir algumas regras rígidas, que foi isso que dificultou, né? Então, bem, onde foi que eu fiz essa turbina? E onde eu iria fazer essa turbina? Isso, meu amigo, foi uma coisa assim que realmente me deixou, quem me conhece sabe que eu sou bem ansioso e para conseguir isso aqui foi muito complicado. E mais uma vez, eu consegui na base de amizade, certo? Então, veja, essa turbina, ela foi feita num dos laboratórios de engenharia mecânica lá na Universidade Federal da Paraíba. Meu primo fazia mestrado nessa época, e eu falando com ele, ele disse, não, cara, a gente projeta aqui e faz essa turbina para você. E a gente foi fazendo na base de acerto, sabe? A gente fazia, ficava boa, mas quando a gente botava no medidor não funcionava, porque tinha muito atrito e tal, essas coisas todas, né? Bem, e outra coisa, o que é que a gente ia utilizar, meu amigo, para fazer essa turbina, visto que o brometilita era corrosivo, né? Mas aí a gente viu que esses materiais de impressora são polímeros ABS, né? E geralmente você pode utilizar isso aí num range de temperatura de menos 20 a 100 graus Celsius. E ele também, esse material é resistente a ácidos, alcoso, alcalino, enfim. Então, portanto, foi como uma luva isso pra gente, sabe? Então, tá aí a turbina, depois de feita, né? Bem bonitinha. Só para vocês mostrarem, eu vou mostrar aqui para vocês a turbina. Ó. Vocês conseguem ver a turbina? Sim ou não? Alguém fala aí, por favor? Sim, Alisson, tá tranquilo Ó, aqui. só para vocês verem aqui, ó, isso aqui é uma moeda de 25 centavos, certo? Para vocês terem uma proporção. Ela é menor do que o diâmetro de uma moeda de 25 centavos. Cara, eu fiz várias turbinas dessas, várias. Por quê? O que é que acontecia? Quando a gente fazia essa turbina, a gente precisava furar ela, né? Que era para ela inserida no eixo para rotacionar. E aí a furação ela ficava torta, aí ela não conseguia girar nada. Então, isso aí também foi um trabalho. A gente conseguiu fazer a turbina, mas para conseguir botar ela no eixo para rodar sem atrito, isso também foi uma coisa muito complicada. Aí, por isso que eu disse que a turbina foi uma fase crítica do trabalho. Para quem trabalha com impressora 3D, sabe que as impressões 3D, elas saem com muitas ranhuras, né? Com muitas ranhuras. E aí, eu falando com pessoas lá do departamento, a gente encontrou uma professora de química que ela trabalhava eu me esqueci, acho que é um álcool etílico a 90%, não, minto, vapor de acetona. Aí eu levei para o laboratório dela, a gente conseguiu melhorar o aspecto dessa turbina, como vocês podem ver aqui nesse slide. Você vê ela crua e depois vocês vê ela passado por esse processo de vapor de acetona a 90%. Beleza? Todo mundo viu a turbininha? Viu que elas são pequenininhas? Sim ou não? Sim, Alisson, dá para ver. Beleza. Aí vamos passar para a montagem, que essa é a parte boa aqui do trabalho. Começa aqui o trabalho agora. Bem, como foi relatado, né, houve uma grande dificuldade em se chegar nesse resultado da turbina, porque a gente precisou fazer várias turbinas e tal, né? Bem, aqui, como vocês podem ver nesse slide, eu vou botar aqui, não sei se vocês viram, mas enfim,
Essa turbina ela foi feita em cima das medidas do projeto da carcaça que acomoda e também do ímã junto com o sensor Hall, certo? A gente usou um tarugo de PVC, então tá aqui, ó, esse tarugo de PVC virou essa peça aqui, ó, com 3 furações, tá certo? Vão acompanhando aí. Bem, a carcaça que ia acomodar essa turbina, ela possui um caráter inovador e diferente do que o mercado atual vem utilizando. Por quê? Porque o eixo na qual a turbina roda está sobre o fundo removível de uma caixa perfeitamente, que se encaixa perfeitamente nessa carcaça. Então, a gente teve uma certa dificuldade de fazer esse eixo acoplado ao fundo falso, devido ao seu alinhamento, como eu falei, né? A turbina, essa turbina aqui, ela entra nesse eixo aqui, e esse eixo, ele entra na pressão, né? Nesse PVC aí que foi moldado aí para vocês, né? Então, tá aqui, ó, esses flanges, né? Vocês conseguem perceber que esses flanges, assim, ele tem um acabamento bem industrial, sim ou não? Tá sim, tá claro, tá visto. Tá Polimento visto? aí, nota 10. Pronto. Aí eu vou falar por que é bom a gente ter amigo nessa hora. Tem um professor no IFPB chamado Jobson. Giba deve conhecer, vocês não. Ele já deve ter se aposentado. Mas Jobson, ele fez isso aqui, tudo isso aí foi usinado pelo professor Jobson. Eu ia na casa dele, ele me recebia lá, eu levava o material, ele fez isso para mim na camaradagem mesmo. Entendeu? Então vocês vão ver daqui a pouco que esse medidor ele ficou com caráter industrial. Então vamos lá, seguindo a ordem, né, aqui, a gente acoplou esses medidores, esses flanges nesse medidor com araldite, né, para entrar na pressão, né, e aí a gente botou esse fundo, tá certo? Que é um fundo e também o eixo. Então, vocês conseguem perceber que esse medidor, ele pode ser facilmente desmontado, isso vai ficar mais claro lá na frente. Então, tá aqui a montagem do sensor Hall, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, porque o que eu quero mostrar para vocês mesmo é o produto, que é o medidor. Tá feito toda a montagem dele aí. Tá aí a turbinazinha com o ímã aqui dentro, tá certo? Montado direitinho, né? Para quem não conhece, o que é que acontece aqui, fisicamente falando? Você tem esse ímã, toda vez que esse ímã passa pelo sensor, você gera um campo, e esse campo vai te dar um sinal, e esse sinal vai ser lido por um computador de vazão qualquer, existem vários, tá certo? Então tá aqui toda a programação, né, que a gente fez, tá certo? No microcontrolador. Na tela a gente tem o nome do medidor, o nome de fantasia dele, que é o Mediflow, né? E a gente deixou ele com várias casas para ficar mais preciso. A unidade inicial é litros por minuto, mas ele pode ser mudada facilmente. E aqui a gente fez toda a carcaça desse medidor, que é para blindar ele, né? Beleza? Então, veja, isso aqui é o projeto do medidor. Isso aqui é o projeto do medidor, como a gente projetou, e aqui como ele ficou. Então, vocês percebam que esse medidor ele tem um caráter bem industrial. Vocês conseguem perceber isso ou não? Está muito bem feito aí para fazer propaganda já até. Então, é o que eu disse. Quando eu fiz ele, eu já pensei no nome de fantasia. Eu já apresentei ele na defesa do doutorado desse jeito. E na defesa do doutorado, eu lembro que Álvaro participou. A minha defesa do doutorado ela foi compartilhada, né? Porque uma das pessoas que estavam na banca estava lá na Espanha, lá em Tarragona, né? E eles ficaram meio que impressionados, porque eu mostrei um produto, né? Agora, será que esse produto funciona? Porque o visual dele tá bonito, mas para mim não adianta nada você ter uma coisa bonita que não funciona, não é verdade? Então, vamos lá. Tá aqui o medidor para vocês. Vocês podem ver que ele tem um diferencial. Eu posso ligar ele direto na energia, bem como eu posso ligá-lo também acoplado a qualquer computador. Eu posso ligar ele simplesmente num carregador portátil também, bem como num computador, se eu quiser ter a extração de dados em tempo real. Bem, aqui era um videozinho, mas eu não vou passar para vocês, porque vai ficar travando, mas esse videozinho aqui mostra que esse botão aí de Unit significa dizer que quando eu toco nele, eu mudo a unidade, porque está em litros por minuto, mas eu posso botar também litros por hora, e eu posso mudar também para qual unidade eu achar mais conveniente.
entendeu? Porque eu posso ir para outro país, por exemplo, lá no Chile, eles têm uma outra unidade para vazão que eles usam, que seja mais convencional. Então, eu posso fazer isso aí também. Bem, eu vou falar para vocês do custo, já que é um produto. Olha só o custo que eu gastei aqui, ó, R$650 para fazer esse medidor, né? Bem, se acaso os materiais e serviços que foram adquiridos sem ônus fossem cobrados, por exemplo, como a mão de obra do professor Jobson, esse medidor ele girava em torno assim de R$850, por exemplo. Vamos arredondar para 1.000, para botar a gasolina que eu gastei para ir resolver as coisas e comprar? Ou seja, se a gente for fazer uma pesquisa de mercado, você veja aqui que eu tenho um medidor. Se você olha esse medidor aí que está aparecendo para você e compara com esse meu aqui, modesta parte, o meu está ganhando em tudo, em aspecto, em visual, em tudo, mas resta saber se ele funciona, né? Ó, veja, esse medidor de vazão aí, que é um medidor econômico, ele é feito todo ele em PVC com um visor digital. A faixa de preço dele gira em torno de 2.170 até 6.410. Isso quando eu fiz essa pesquisa de mercado. O meu, arredondando para R$900, é uma puta de uma diferença. Beleza. Agora vamos para um medidor muito mais arrojado, que é um medidor já de inox, entendeu? Que tem esse porte aqui, por exemplo. É um medidor que o mais barato que eu encontrei é de 6.000 e o mais caro vai por volta de 15.000, entre 10 a 15.000 reais, entendeu? Todos eles são medidores de vazão do tipo de turbina que fazem a mesma coisa que o meu, ou seja, assim espera-se, né? Beleza, eu falei do medidor, né? Tô elogiando ele, mas vamos saber se realmente ele funciona. Então, vou mostrar para vocês aqui os resultados, tá certo? Beleza. Essa minha pesquisa, eu fiz ela na sala da minha mãe, certo? Eu fiz ela na sala da minha mãe. Tá aí, uma bancadazinha, né? Uma mesinha que eu comprei para estudar. Tá aí a bancada experimental, um computador e a minha cadeira. Se vocês olharem aqui, você tem o meu medidor de vazão e tem outros fios aqui do lado, que é um medidor de vazão ultrassônico, aquele que eu negativei para esse projeto. Esses dois medidores, eles estão ligados em série, certo? Eles estão ligados em série. Veja lá. O que foi que eu fiz? Deixa eu voltar aqui. Se vocês analisarem aqui perto da bomba, deixa eu botar aqui um apontador laser. Estão vendo o apontador, galera? Estão vendo? Estão vendo ou não? Sim, Alisson. Sim. Perfeito. Se vocês olharem, aqui é um medidor ultrassônico, certo? Ele tem aqui os sensores, ó, que está conectado ao medidor aqui, e aqui está o Mediflow, que é esse aqui, ó, certo? Eles estão ligados em série. Aqui eu tenho uma bomba, né? Essa bomba vai dar energia para o fluido escoar, e aqui nessa bomba aqui eu tenho uma válvula que eu posso expandir, estrangular a vazão desse fluido. Tudo bem? Então, foi o que eu fiz aqui. Eu vou mostrar os testes para vocês. Aqui eu fiz o seguinte, eu fiz um ensaio, né, inicialmente com a água, porque a água é um fluido que eu sei todas as propriedades físico-químicas bem definidas. Independente de eu variar a vazão, independente de eu variar a temperatura, a pressão, a gente conhece basicamente tudo, vamos dizer assim, tudo da água, né? Então eu fiz um teste de leitura de vazão da água durante 30 minutos, e aqui a gente tem aqui, ó, a medida aqui do Mediflow, do meu medidor que eu fiz, e o do ultrassônico. E vocês veem aqui, ó, que existe uma certa discrepância, né? Isso aqui são como é que se diz? Médias a cada 2 minutos, tá? Então você vê que existe aqui realmente uma diferença aqui. Mas se você for analisar, né, esse erro aqui é um erro de 5,53%. Ou seja, é um erro já bom, experimentalmente falando. Eu poderia continuar meus resultados daqui, né? Não interferir nesse medidor e deixar, porque esse erro aí é um erro, vamos dizer assim, experimentalmente falando, é um erro acessível, é um erro bom, tá? Mas o que foi que eu fiz? Como esse erro aí, ele foi acima dos 5%, eu resolvi descartar a possibilidade de continuar esse teste, mesmo com esse valor, eu poderia continuar, mas eu não quis, eu quis refinar o meu resultado. Ou seja, eu posso zerar esse erro, eu posso botar esse erro assim, zero. Por quê? Porque eu estou comparando as leituras dessa vazão com um medidor ultrassônico, que é um medidor ultrassônico que é altamente respeitado,
ele é testado pelo Inmetro, ele tem variações de erros baixíssimas. Então, eu poderia zerar ele. Como? Através da programação no microcontrolador. Por quê? Porque esse medidor, ele tem um microcontrolador que é acessível. Eu posso, qualquer aluno de estudo, até aluno de ensino médio que é bom programador, eu consigo ajustar para esse erro cair até para zero. Então, foi isso que eu fiz. Eu fiz um novo ajuste, né? E fiz novamente leituras de vazão. O que é que acontece? Aqui, com a válvula fechada, se eu fechar a válvula, eu vou ter 0 de vazão, não vai passar nada de vazão lá no medidor, concordam? Claro, todos concordam. Aí o primeiro estágio, o que foi que eu fiz? Essa válvula, ela tem uma abertura aqui que você faz assim, ó, de 180 graus. Então, eu peguei essa válvula aqui e abri 25%, 50%, 75% e 100%. Aí você pode dizer assim, mas Alisson, que negócio sem futuro, por que tu não automatizasse isso, hein, velho? Porque realmente não precisava. Eu não precisava fazer isso. Porque se precisasse, eu teria feito. Uma vez um cara perguntou, mas rapaz, por que tu não fizesse um negócio automatizado? Eu digo, cara, porque tempo e dinheiro eu não tinha nessa época, então eu resolvi fazer dessa forma, que dá certo do mesmo jeito. Então esse primeiro estágio foi a válvula aberta em 25% dela. Eu fiz um ensaio durante 30 minutos. E a mesma coisa eu fiz para o segundo estágio, fiz para o terceiro estágio, fiz para o quarto estágio. Beleza? E aqui, ó, tá aqui o erro médio percentual, né, do MediFlow com o ultrassom pós-ajuste. E a gente vê que no primeiro estágio eu tive um erro de 2,35, aí depois eu tive de 1,19, de 3,8, de 3,84. Veja, são todos erros abaixo dos 4%. Então, quando eu obtive esses erros aí, eu já disse, não, eu não vou mais mexer nesse refino, não. Eu já vou partir para o abraço e vou defender logo. Mas eu poderia, como eu falei para vocês, reduzir isso aí. Aí alguém pode perguntar, mas Alisson, por que está dando essa variação? Está dando essa variação justamente por quê? Porque quando tu abre os estágios, a tua bomba, ela dá uma certa, vamos dizer assim, um supapo, né? Que muita gente fala, até um termo na engenharia mecânica, a galera fala golpe de ariete, né? Alguma coisa desse tipo. Então, prosseguindo aí, esse erro foi menor do que 5%, então eu continuei com os meus resultados. E aí, é claro, né, que eu validei todo esses resultados através de estatísticas, né? Eu não sou besta. A gente sabe que todo mundo que trabalha com trabalho experimental tem que fazer estatística dos dados. Porque eu às vezes, vou participar de banca e o cara mostra os resultados, mas não faz nenhuma análise estatística. E aí eu fiz alguns levantamentos de variâncias, né, através do teste F, e ele mostrou, resumindo aqui, ó, p-valores acima de 0,8, né, em quase todos os estágios, enfim. A conclusão é que esse ajuste realizado no MediFlow, ele teve um ajuste muito bom, né? Na verdade, eu poderia melhorar ainda mais esses resultados. E aqui está a comparação, né? Está aqui a comparação. Você vê aí a vazão, né? Pelos pulsos, e na medida que eu abro a válvula, a vazão cresce, né? Isso aí é esperado. A matemática por trás dessa classe de medidores, ela é muito simples, tá certo? Então, eu ajustei. Eu vou com quanto tempo aí, Diego? Tá controlando? Estou. Você ainda tem mais em torno de uns 15 minutos. Oxe, bom demais. Então, tá aí, ó. O modelo matemático e estatístico para representar essa curva, né? Isso aqui é uma equação de primeiro grau, todo mundo sabe, né? Aqui. Então, eu fiz esses testes aqui todos, fiz análise estatística das incertezas, e eu tive um R quadrado aqui de 98,7%, que para mim está excelente, né? Então, está aí a curva característica desse medidor, né? Essa leitura de vazão é em função da sua frequência, né? E está aqui a curva característica desse medidor, né? Então, portanto, esse modelo que eu utilizei, ele explica 98,7% da variabilidade total, entendeu? Então, vamos lá. Bem, isso aqui eu fiz para água, mas sendo que esse meu trabalho é para medir o brometo de lítio, porque eu mostrei para vocês, quer dizer, foi mostrado na minha dissertação, né, que
que foi o artigo publicado que foi reconhecido pela Harvard, que quando a gente estava lá na Espanha, tinha um cara que disse assim para mim, ó, eu lembro como se fosse hoje, você quer dizer que você consegue medir a vazão com essa correlação matemática? Que conversa! Se eu for medir essa vazão lá com essa tua correlação matemática no meu sistema de refrigeração, eu vou conseguir um resultado? Aí eu disse, não, é claro que não, a gente vai ter que fazer um estudo para, a partir desse estudo, achar uma correlação com diferentes constantes. E essa, sim, vai conseguir te dar uma aferição de vazão com erro baixíssimo. E foi esse trabalho que eu apresentei lá na Espanha, né, que assim que eu apresentei esse trabalho, o Álvaro chegou para mim e fez, rapaz, bicho, como é que tu viesse para cá sem esse trabalho, sem ter publicado ele em uma revista? Cara, os caras ficaram loucos com esse trabalho e tal, não sei o quê. Aí foi quando eu resolvi publicar esse trabalho, justamente porque Álvaro ficou, rapaz, publica esse trabalho, porque realmente ele gerou muita discordância. Enfim, aí o que acontece é o seguinte, eu mostrei o resultado para a água, mas a água é um fluido que a gente conhece tudo. Aí eu vou mostrar para vocês o resultado com o brometilítio, mas como eu já trabalho com isso há muito tempo, com medidas de vazão, e principalmente com brometilítio, eu praticamente tomava brometilítio no café da manhã. Então, eu costumo dizer que eu conheço um pouquinho, assim, do brometilítio. Eu já sabia que eu ia ter bons resultados com brometilítio. Aí muita gente diz, será que vai dar certo? Eu digo, claro, velho. Aí os caras, por quê? Eu dizia, meu amigo, porque a medição de vazão aí é pela rotação da turbina, não importa se é brometilítio, se é café, se é água, o que vai acontecer aí é que os fluidos vão ter viscosidade diferente e a rotação vai ser diferente, consequentemente eu vou ter leituras de vazão diferentes. Eu já fui fazer os resultados do brometilítio esperando que eu já ia conseguir os resultados. Isso por quê? Porque o princípio de medição de vazão da tecnologia de vazão, via medição de vazão via turbina, é muito simples, a física e a matemática por trás. Mas mesmo assim eu fui de praxe, né? A gente pesou lá, olhou as propriedades desse fluido lá no IES, né, que é o Engineer Equation Solve. Diego conhece bastante isso aí, Kleber também conhece bastante isso aí, o pupilo de Diego deve conhecer, o professor Álvaro conhece isso aí, a gente que trabalha com refrigeração, a gente notoriamente tem que conhecer esse programa. Bem, todos estão me escutando aí? Todos estão me escutando? Alto e claro, alto e claro. Ok. Então, veja bem, todos esses resultados que eu fiz com a água, eu fiz também com brometilítio. Aí foi o que eu fiz, claro, primeiro fiz a limpeza, né, do meu reservatório, né, claro, eu botei água, fiquei botando água, botei a bomba para fazer, desculpa, para dar energia cinética ao fluido, né, para movê-lo dentro do sistema, e deixei a torneira aberta, né, para fazer a limpeza bem direitinho, para depois botar, secou direitinho, botei o brometilítio e fiz o teste. Da mesma forma que eu fiz com a água, fazendo ensaio de 30 em 30 minutos, fazendo a mesma abertura, né, e aí eu vou mostrar aqui para vocês a leitura de vazão aqui. Aqui a gente teve um ponto bem fora da curva, mas isso é porque quando a gente vai fazer essa aferição da vazão, a gente deixa a bomba ligada, né, e espera o escoamento ficar desenvolvido, que é justamente para você não ter oscilações da vazão. Mas tem hora ou outra que a bomba dá um supapozinho assim, às vezes é queda de energia, alguma coisa desse tipo, e a gente notou isso aqui. Esse ponto justamente é isso que eu estou falando para vocês. Então, a gente fez aqui os ensaios com o primeiro estágio, com o segundo estágio, e eu tive uma nova curva, né, com esse R agora muito melhor, de 1. E aqui, eu estou comparando aqui o gráfico do brometo de lítio com a água, né, porque eu já tinha o da água e agora estou fazendo com o brometo de lítio. E aí, cara, eu vou falar agora das conclusões desse trabalho. Bem, esse trabalho aqui, ele teve conclusões muito melhores do que eu imaginei, né? Não só as conclusões do meu trabalho de doutorado, né? A gente teve resultados nas leituras de vazão que ficaram na faixa de 0,5 a 10,5 litros, que é ótimo. Olha o range se mostrando aqui mais uma vez, muito boa, que é uma característica desses medidores do tipo turbina, né?
A validação desse MediFlow através de algoritmos de programação mostrou-se eficaz, visto que os resultados aferidos ficaram próximos aos resultados obtidos pelo medidor ultrassônico, porque o meu medidor ultrassônico, ele se viu como um medidor mestre, né, para justamente eu fazer esses ajustes, né. Enfim, teve várias conclusões aqui que diz respeito mais ao sistema de absorção, mas a lógica dessa apresentação foi mostrar um medidor em si para vocês, né. Então, o grande lance é que esse trabalho, ele virou uma patente, né, você pode consultar ela, né, aqui, através desse número aqui, BR, né, ela foi implementada em 2018, né. Outra coisa interessante desse trabalho é que esse trabalho, ele subsidiou a tese do professor Kleber, que está aqui, né, que foi intitulada como Desenvolvimento e Implementação de uma Estratégia de Controle de Vazão de Bombas de Baixa Potência utilizadas em sistema de absorção. Ou seja, Kleber, ele fez uso desse medidor para fazer o controle de vazão que ele queria, né? E depois da tese dele veio outro negócio importante do MediFlow. Ele deu origem a uma outra patente, essa que a gente fez, né, em 2019. Essa patente aqui, ela nada mais é do que um dispositivo, né, para controle de vazão em bombas monofásicas, em estilo de absorção, mas na verdade a gente pode usar isso aqui em qualquer sistema. Aqui a gente tem esses dois pontos de extração, aqui você liga o medidor de vazão, e aqui você liga a bomba, e aqui você tem o valor dessa vazão aqui, e aqui nós temos botões aqui, que são botões que eu posso inserir dados de entrada, incrementar valor, decrementar valor, e eu tenho também aqui saída de extração de dados, bem como alimentação. Então, esse trabalho, né, ele teve um reconhecimento pela Harvard, ele ajudou na tese de Kleber. Com a tese de Kleber, a gente desenvolveu outra patente, né, que está aí justo com esse número. Quem quiser depois dar uma olhada nos pormenores dela, pode acessar. O INPE é um local público, né, e esse ano a gente fez também mais 2 artigos, a gente conseguiu publicar, né, todos esses artigos são referentes a essas teses e ao MediFlow. Por exemplo, esse aqui, né, e esse aqui, todos eles foram provenientes desse trabalho que eu mostrei para você. A tese de Kleber, né, teve o apoio desse medidor, né, e esses 2 artigos aqui, a gente mostra, um deles, o primeiro resultado que a gente teve com esse medidor, o de Kleber mostra o controle que ele teve, nesse trabalho também ele evidencia o MediFlow, e a gente já está se articulando para fazer outro artigo, mas só que agora na linhagem de projetos, né? Porque a gente mostrou os resultados e tal, mas agora a gente quer fazer um artigo no viés de projeto, de mostrar como foi que a gente projetou, com as medidas e tal. A gente está só estudando uma nova forma, porque é difícil um pouco escrever na área de projetos, pelo menos eu tenho dificuldade, porque como eu nunca escrevi, tem muitos detalhes técnicos, a gente está estudando a possibilidade da gente escrever, né? Então, esses artigos que a gente vem publicando, né, são artigos que são trabalhos que vêm sendo acumulados desde 2012, né? Por mim, por Kleber, né, por tantos outros colegas que ajudam também, por Álvaro, que é professor do Instituto Federal de Pernambuco, né, que agora é pesquisador do CNPq, né, tá bem importante ele agora, né, ele tem ajudado bastante também no nosso trabalho. E, enfim, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria mostrar, na verdade, esse medidor, mas não tinha como eu falar dele sem falar um pouco da trajetória. E ele aconteceu justamente porque muitos dos meus amigos disseram: rapaz, tu fizesse isso, cara, tu tem que patentear isso aqui e tal, mas patentear não é uma coisa fácil, você não tem a ajuda de ninguém. Então eu minguei aí durante 2 anos, assim, pensando em como escrever, e depois, quando eu pensei em escrever, eu passei mais 6 meses, assim, na penumbra para poder aprender os macetes, para poder escrever essa patente. E assim, essa patente, ela foi apresentada lá na Universidade do Chile, né, onde eu tive a oportunidade também de levar
4 alunos do curso de Engenharia Elétrica do IFPB, que a gente falou, eu falei dessa patente exclusiva e também falamos de outra que a gente fez também no IF, que é um sistema fotovoltaico girassol, enfim. Então, esse trabalho, eu tenho um carinho enorme por ele, porque ele me ensinou muita coisa, sabe? Me ensinou muita coisa. Então, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a atenção de todos e estou aberto aí às discussões, beleza? É isso aí. Ok, professor Alisson. Agradecemos aí a sua apresentação, seu empenho. Gostaria de lhe parabenizar, né, pela apresentação, pelo material que você apresentou.